Caio Jorge, autor de mais um gol na vitória do Cruzeiro, admitindo sondagens e... Salve amigo, salve rapaziada, aqui é o Velho Raposo e vamos reagir a esse vídeo do Nicola e vamos falar sobre Matheus Gonçalves, sobre Caio Jorge e sobre o jogo do Cabuloso amanhã. Mas antes peço que deixe like, comente e compartilhe. E se parecer assim, quando você pede o comentário, jogar para o lado hypar, hypa que ajuda o canal. Você tem direito a 3 hype gratuitos por semana, não custa nada, né? Então ajude os canais aí, canais do Cruzeiro, ser cruzeirense, pô, vou ajudar o Velho Raposo, ok? Então vamos lá. Propostas do exterior. Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo, que quase fechou com o Cruzeiro, pode pintar no Red Bull Bragantino. Essa informação surgiu nas últimas horas e dá conta de que uma investida do time de Bragança do atacante de 19 anos de idade teria feito com que o presidente BAP desistisse do acordo verbal que havia fechado com o dono da SAF do Cruzeiro. Pois é, né, gente? O caso, né, da semana passada do Matheus Gonçalves, nada mais, nada menos é medo do jogador ter vindo para o Cruzeiro, né? Agora estão negociando o jogador com o Red Bull Bragantino. A verdade é a seguinte, tudo aconteceu depois de ver o jogo do Cruzeiro com o Grêmio. Esse time está muito bom, não vamos fortalecer esse time não. Não vamos deixar o menino ir para lá não. Gente, o Cruzeiro tem jogador dessa faixa etária aí, que se der oportunidade, explode também. Então assim, aquela história, aquele ditado, quer, não quer. Quer queira, macaco te cheira, esse é o ditado. Não quer vir, paciência, né? Não quis vir, o jogador quer, né? Mas o Flamengo não quis vir, paciência, vamos tocar a vida em frente, né? E o Pedro Lourenço, até para evitar ainda mais rusga com o pessoal do Cruzeiro, que ficou bastante revoltado, o Flamengo decidiu esfriar essa história para, quem sabe, nos próximos dias, anunciar a transferência do Matheus Gonçalves, que é um velho sonho do Red Bull Bragantino. No ano passado, o time de Bragança chegou a oferecer 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Na semana passada, o Flamengo estava vendendo o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro por 3 milhões e meio de euros pelos mesmos 50%. Hora de falar sobre Caio Jorge, autor de mais um gol na vitória do Cruzeiro por 2-0 contra o Fluminense na noite dessa quinta-feira, resultado que fez com que o Cruzeiro assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro, 30 pontos conquistados contra 27 de Flamengo e Red Bull Bragantino. O Fla tem um jogo a menos do que os dois concorrentes. Pois bem, com o gol dessa quinta-feira, o Caio Jorge chegou a 12, se isolando na artilharia da competição. Depois da partida, ele foi perguntado sobre a possibilidade de deixar o Cruzeiro. Abre aspas para o Caio Jorge, chegaram algumas coisas, mas a diretoria do clube está bem tranquila e sabe o momento certo de agir, fecha aspas. Importante destacar que o Cruzeiro nega qualquer oferta oficial pelo centroavante de 23 anos de idade. O Cruzeiro só admite sondagens preliminares do Zenit da Rússia e também do Bayer Leverkusen da Alemanha. Cheguei a contar para vocês que o Zenit vê... Pois é, né, amigos? O Caio Jorge, ele é a sensação do Campeonato Brasileiro. Não tem dúvida nenhuma, é a sensação. Inclusive se fala assim, até em o Cruzeiro contratar o Pedro, que está brigado lá, é Pedro mesmo, que está brigado lá com o Flamengo e tal, que está indo para o Palmeiras, mas que pode aparecer aqui na Toca da Raposa. Que o Cruzeiro vai ser assediado contra o Caio Jorge, eu não tenho dúvida, né? Cruzeiro, e eu vou falar mais uma coisa. Vou falar uma coisa aqui, ó. 25 milhões de euros é muito dinheiro para nós brasileiros. Para um clube alemão, não é nada. Isso é dinheiro para fazer cosquinha. Para um clube inglês é dinheiro para fazer cosquinha. Eu acho que o Cruzeiro deveria repensar isso aí, colocar que só conversa a partir de 40 milhões. Porque senão chega a proposta. 25 milhões de euros para o mercado europeu, isso não é coisa nenhuma. E o Caio Jorge, ele está muito bem com o Matheus Pereira, está uma dupla assim, seria a dupla dinâmica do time do Campeonato Brasileiro, Matheus Pereira e Caio Jorge. Então, para que desfazer dessa dupla, né? E o Cruzeiro já afirmou que não quer vender, não tem interesse de vender. Então o Cruzeiro não quer vender, aumenta o preço, para fazer as pessoas desistirem. Não veja a hora de acabar essa janela para poder acabar com esse assédio, né? Nós temos aqui que contratar, não vender, tá ok? Então fica assim, vamos lá. O Caio Jorge, a sua prioridade para a função de centroavante, enquanto o Pedro aparece como um plano B.
Cruzeiro só vai aceitar começar a conversar para vender o Caio Jorge a partir de 25 milhões de euros, com a observação de que o atacante havia sido comprado no ano passado da Juventus por 7 milhões de euros e a chance de um enorme lucro num curto espaço de tempo. Hoje, 25 milhões de euros equivalem a 157 milhões de reais. Só para completar, te atualizar sobre a nova tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro virou líder com 30 pontos, Flamengo e Red Bull Bragantino têm 27. O Cruzeiro foi o único clube entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro a vencer nessa rodada. Agora, galera, tem um detalhe, né? Agora eu vou falar do jogo de amanhã, né? O jogo de amanhã contra o Juventude, às 16 horas. Jogo esse que Cruzeiro e Raposo, Cruzeiro até morrer, Cruzeiro urgente, estará transmitindo, né? Na voz do nosso Garganta de Ouro junta, com os meus comentários, se Deus quiser, nós estaremos transmitindo esse jogo para vocês, né? Olha, vamos colocar nossa barba de molho. Vai ser um jogo dificílimo, dificílimo. Por que vai ser um jogo difícil? Em primeiro lugar, o Juventude está na parte de baixo da tabela, então ele vai jogar mais fechado que boca de bode. E hoje o Cruzeiro está jogando muito bem, está ganhando as partidas, porque está jogando com clubes que jogam e deixam jogar, né? Nós temos que ver agora a capacidade do Cruzeiro de furar retrancas. Como ele vai se comportar contra um time que vai jogar por uma bola, e isso é um perigo danado, porque esses times chegam, jogam por uma bola, eles ficam lá atrás se defendendo, fazem um ferrolho, aí você atacando, você descuida, toma um gol e vira um Deus nos acuda. Então, a gente tem que ter muita atenção. Já vai ter o desfalque do Cássio, né? Porque o Cássio tomou o terceiro cartão. Caio Jorge está na mira de tomar o terceiro cartão e, na minha opinião, não pode, porque o próximo jogo será contra o Corinthians, seria muito importante a sua presença, teria que ter tomado o cartão no jogo anterior, né? Então, eu, se fosse Cruzeiro, a princípio não entraria com o Caio Jorge, entrava com o Gabigol mesmo, deixava o Caio Jorge lá no banco, se houver necessidade, ele entra no segundo tempo, entendeu? Por quê? Para preservar o jogador para o jogo contra o Corinthians. Isso é de fundamental importância, né? O próprio Matheus Pereira mesmo parece que está fazendo tratamento, que tomou uma pancada muito forte, né? Do Martinelli, se não me engano, do Martinelli mesmo. Então, é mais ou menos isso. Volta o Kaique, né? Volta o Kaique, mas o nosso lateral esquerdo lá que jogou, sensacional. Assim, aquilo não é promessa não, gente, aquilo é realidade. Assim como o Cauã, né, nós temos jogadores ali na base pipocando para estourar no futebol. Pipocando, que já mostraram que tem competência para jogar, como o Hickman, que a hora que quiser colocar ele no time principal, ele joga e dá conta do recado. O Batistella, o Cauã, mas o Batistella também está pronto, né? E você vai saber se esse jogador está pronto é dando a ele oportunidade. Não tem jeito. Tem que dar oportunidade, né? Porque futebol é conjunto, gente. Se o jogador pegar o esquema de jogo do treinador, ele se adequa e vai jogar a partida do jeito que o treinador quer. Então, assim, esse é o fato, né? Acho que amanhã eu não entraria com o Caio Jorge, não. Eu falei, mas você é doido. Eu preservaria ele para o jogo contra o Corinthians. Porque vamos lá, se não der jeito, coloca o cara depois do segundo tempo. A gente ganha do Juventude e ganha do Corinthians, nós vamos a 36 pontos. Ninguém desses outros times vão ganhar os outros dois jogos, porque é muito difícil a tabela para eles. Então nós vamos dar uma tranquilizada no campeonato. Depois nós temos o Ceará em casa. Nós temos condições, literalmente, de chegar a 42 pontos, né? O jogo mais difícil aí é o Botafogo no Rio. É o jogo mais difícil. O Botafogo é um time muito bom. Mas, levando em consideração o histórico, o Cruzeiro tem grande possibilidade de vencer lá no Rio. Não é mesmo? Então, é isso aí. Vamos nos preparar firme e forte, né, para o jogo de amanhã. É muito importante que o Cruzeiro vença em casa. Os jogos agora em casa são fundamentais para o Cruzeiro vencer. Tanto o Fortaleza, o Ceará, quanto o Juventude. Temos que ganhar esses 6 pontos aí, né? E beliscar mais um pontinho fora ou 2, tá muito bom, tá ok? Grande abraço para vocês. Deixe like, comente, compartilhe, hype e inscreva no canal. Nossa nova meta agora são 4.500 inscritos, ok? Consegui ultrapassar a barreira dos 4.400. Muito obrigado a vocês.
né? E continue assim ajudando os canais. Fui!